Em Apocalipse aparecem as 7 igrejas, representadas na menorá. Como é que eu vou entender essa revelação? Procurando nos profetas, na lei e nos profetas, o que fala a respeito da menorá? Os 7 olhos do Cordeiro, os 7 Espíritos de Deus. Aonde que tem isso na palavra de Deus? Isso é uma regra que Deus criou, não é? Para que você não interpretasse Apocalipse sem a lei e sem os profetas. E para que a lei e os profetas não perdessem o seu valor como se fosse somente coisas históricas. Agora, se em Apocalipse eu vejo gafanhotos, aonde eu tenho que recorrer para entender sobre gafanhotos? Só os gafanhotos que vai sair desse padrão de revelação? Não faz sentido, né? As visões do profeta Daniel estão sendo cruzadas com as visões de Zacarias a partir de Apocalipse 11. As visões de Zacarias já começam a aparecer em Apocalipse 4, em Apocalipse 5, mas as visões de Daniel e de Zacarias estão sendo bem conectadas a partir de Apocalipse 11. E se você olhar com atenção, as visões de Isaías, de Abacuque, de Amós também estão em Apocalipse. Há um destaque muito grande nas visões de Daniel, é claro, mas está conectada com as outras visões. Amós 7 diz o seguinte: O Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebentar da erva serôdia. E eis que era a erva serôdia depois da cegada do rei. E quando eles tinham comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, eu te peço. Como Jacó vai subsistir? Ele é pequeno. Deus mostrou a visão para Amós e não deu explicação. Quando o profeta Amós viu os gafanhotos comer toda a erva da terra, o profeta Amós se lembrou de algo para ele falar: Senhor, perdoa Jacó, não deixa isso acontecer não. Erva da terra, Jacó. Quem são os gafanhotos? Demônios? Bichinhos voando? Não faz sentido. Então, Amós já tinha uma luz sobre o que era gafanhotos. Existia gafanhotos literais que comia a erva literal? Existia, claro que existia. Olha para o tempo do Egito. Mas aqui, Deus está revelando algo espiritual e Amós entendeu. Deus está mostrando para o profeta Amós algo que iria acontecer, mas Deus não vai permitir que aconteça. Outra visão de Amós, verso 4. Assim me mostrou o Senhor Deus, e eis que o Senhor Deus ordenava que por meio do fogo se decidisse o pleito. Eu estou lendo do jeito que está aqui, né? Ou seja, tivesse uma conclusão, um final em tudo. O fogo, pois, consumiu o grande abismo e também queria consumir a terra. Se você entendeu aqui a linguagem de abismo e de terra, você vai entender a besta que se levanta do mar e a besta que se levanta da terra. Porque aqui separou o abismo da terra. E um grande fogo consumindo tudo é revelador. Então eu disse: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? E no verso 6 diz: Também disso o Senhor se arrependeu. Nem isso acontecerá, disse o Senhor. Agora a gente pode ler o profeta Naum. Esses profetas pequenos têm muita revelação acerca do tempo do fim. Eu já falei disso em outros áudios, em outros vídeos. Quando você começa a cruzar eles, você começa a entender perfeitamente Gog e Magog. Apocalipse. Eu vou ler Naum capítulo 3, verso 17 e 18, mas eu quero contextualizar o profeta. Olha, são 3 capítulos, eu te garanto que em meia hora termina ele com anotação. Se você partir para outro profeta tipo Joel, que é o que nós vamos ler, mais meia hora você termina Joel com anotação. E aí você vai ter muitas coisas para relacionar umas com as outras. Acontece que se você lê os profetas sem ter a chave das 2 casas de Israel, sem conhecer a linguagem das festas, você não vai entender muito bem o que Deus está falando e vai ficar chato a leitura. Em 1 hora de leitura, 60 minutos, você consegue ler Naum, você consegue ler Joel, você consegue ler Sofonias, 3 profetas, cada um 3 capítulos. E se bobear, dá tempo de ler Ageu, que são só 2 capítulos. Em 2 horas de leitura, um tempo que você tá bem para poder ler, você consegue ler todos esses profetas menores que eu estou falando, com anotações, com perguntas e tudo mais. Em Naum, capítulo 3, verso 17, diz o seguinte: Os teus príncipes são como gafanhotos, os teus chefes como um enxame de gafanhotos. Eles se acampam nas sebes nos dias de frio, e quando sobe o sol eles voam, e não sabe o lugar em que estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus nobres dormem. O teu povo está espalhado pelos montes, sem que haja quem o ajunte. Esses príncipes e gafanhotos têm um rei. E aqui está falando que é o rei da Síria. Lê com atenção que você vai enxergar isso daqui. É o rei da Síria. Em outros profetas, você vai ver que Deus fala que vai destruir a terra de Nimrod. Miqueias, eu falei disso em outro vídeo. Por que Deus está falando de Nimrod, rei da Síria, coisas lá do passado?
Por quê? Mas quando você lê o contexto, você vai ver que Deus está falando do futuro, usando Nimrod, o rei da Síria, Nínive. Deus fala que de Nínive vai se levantar um que maquina o mal contra o Senhor. Por que Deus está usando esses nomes com as expressões o grande dia do Senhor, o tempo da ira? Você sabe onde fica Nínive hoje? A Nínive hoje fica na cidade de Mossul, no norte do Iraque, que é a antiga Babilônia. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer? A Nínive antiga hoje fica na cidade de Mossul, que é o norte do Iraque, que é a antiga Babilônia. E Deus fala, de ti, ó Nínive, sai um que maquina o mal contra o Senhor. Aonde fica Nínive? É um país islâmico. É um país que se você chegar lá e falar eu amo Jesus, você perde a cabeça. Você pode chegar no Vaticano e falar eu amo Jesus. Mas se você chegar lá e falar Jesus é o Senhor, o único Deus é o Deus da Bíblia, e Jesus é o Filho de Deus, se você não perder a cabeça, você vai ser pendurado no madeiro e queimado vivo. Mas lá no Vaticano, você pode falar isso à vontade. Quem você acha que é a besta? No verso 1 a gente já tem revelação. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum. Naum teve visão? Tem, porque está falando visão de Naum, o eucotista. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários, reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, e mingua todos os rios, desfalece Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Olha o verso 5 aqui profético. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Olha a pergunta-chave. Quem pode suportar o dia da sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Essa pergunta aqui está em Joel. E essa pergunta que está aqui aparece em Joel, está em Apocalipse. Apocalipse 6, verso 12. O sexto selo se abriu. E vi quando o cordeiro abriu o sexto selo. E houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de silício. A lua toda tornou-se em sangue. As estrelas do céu caíram como a figueira é sacudida pelo vento e deixa cair os figos verdes. Lembra de Mateus 24? Jesus falou da grande tribulação, falou do abominável da desolação, e depois que ele falou isso, ele criou uma parábola para representar o que ele estava falando, para ilustrar. Ele falou, presta atenção na figueira. A figueira nos profetas fala de Israel. Jesus falou, o sol vai se escurecer, a lua vai se tornar em sangue, as estrelas do céu vão cair, os poderes do céu vão ser abalados, e vai aparecer no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Termina de falar isso e fala, atentai na parábola da figueira. Essa mesma ideia está no sexto selo. E aqui aparece a figueira. Verso 14, o céu se recolheu como um livro que se enrola e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. O que a gente acabou de ler em Naum? Logo nos primeiros versos, verso 15, os reis da terra e os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, eles se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Parece que eles ouviram pregação, né? Parece que eles ouviram que Deus está sentado no trono e que o cordeiro iria ficar irado. Aí o verso 17 diz, porque é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? É a mesma pergunta que está em Joel e lá em Naum. Verso 6 de Naum capítulo 1. Quem pode suportar a sua ira? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por eles demolidas. Olha o verso 7. Presta atenção a partir daqui. O Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que nele se refugiam. Mas como uma inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Quando você entender que isso daqui fala a respeito da besta, você vai lembrar da quinta taça. Verso 9. Olha aquelas perguntas-chave, sabe? O que vocês estão pensando contra o Senhor? Ele mesmo vai consumir a todos. Não se levantará angústia por duas vezes. Olha que exclamação, uma pergunta tremenda e uma exclamação. A angústia vai se levantar por uma vez, mas não por duas. Está falando de um tempo de angústia. Tá ou não está falando de um tempo de angústia aqui?
Lógico que tá, mas não se levanta por duas. Então vai se levantar por uma. E faz parte da visão de Naum, que está ligada com a visão de Abacuque, que está ligada com a visão de Daniel 8, que está ligada com a visão de Zacarias, que vai aparecer tudo em Apocalipse. Eu falo assim que é para entender que está tudo conectado. De todos os profetas, Deus deixou uma leitura profética que se encaixa no tempo da última semana. Já que a última semana não se cumpriu ainda, por vários motivos, e está no final, Deus deixou uma leitura profética da última semana em todos os profetas. Quem acredita que a última semana já se cumpriu no tempo de Cristo, não precisa de ler os profetas nesse sentido. Não precisa de ficar cruzando Naum com Abacuque, com Miqueias, com Sofonias. Não precisa disso. Só estuda Daniel e Apocalipse e fecha o livro. No verso 9, após Deus ter falado que a angústia não se levanta por duas vezes, então está falando de um tempo de angústia. Verso 10, porque ainda que eles se estrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, eles serão inteiramente consumidos como a palha seca. Aqui Deus está falando dos falsos profetas. Eu sei disso porque nos profetas Deus fala que os falsos profetas é palha, mas os profetas de Deus verdadeiros é fogo. Por isso é que sai fogo da boca das duas testemunhas e consome os seus adversários. Verso 11. De ti, ó Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Duas coisas dá para consertar aqui. De ti, ó Nínive, essa palavra não tem aqui no original, Nínive, mas no contexto está falando de Nínive. Então o tradutor colocou Nínive aqui para dar uma ajuda para você. Mas nem sempre isso é bom, porque às vezes ele erra. De ti sai um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Se Deus está falando que de Nínive sai um homem mau contra Deus, então o nome Nínive não pode ser ignorado. Ou então eu não preciso de uma leitura profética dos textos. Isso é contexto histórico, acabou, fecha o livro, vamos estudar a história e vamos ler Apocalipse. Algumas partes de Apocalipse também já se cumpriram. Isso não faz sentido. Verso 13. Mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Quebrarei o jugo deles, da Síria, do seu rei, dos gafanhotos. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro porque és vil. Eis sobre os montes os pés daquele que anuncia boas novas, do que anuncia paz. Falando de Cristo. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente destruído. Isso é visão para o futuro, é uma visão que se relaciona intimamente com a visão de Daniel. No verso 11, não falou que ia se levantar um homem, um conselheiro mau contra Deus? Quem é esse homem? Sendo que no contexto fala do rei da Síria e dos seus príncipes como gafanhotos. Não fala que a angústia não iria se levantar por duas vezes? Então vai se levantar por uma. Está falando de um tempo de angústia que está em Daniel 12. Daniel 12, Daniel 11, Daniel 10, a explicação do capítulo 8. Aqui diz, celebra as tuas festas, ó Judá. Por que está falando de festas aqui? Celebra as tuas festas, ó Judá, porque o homem vil não passará por ti novamente. Mas vai passar uma vez. E quando ele passar, ele vai trazer o terrorismo. Ele vai trazer um tempo de angústia, que vai se levantar por uma vez, mas não por duas. Capítulo 2. O destruidor sobe contra ti. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus sarmentos. Olha só, o destruidor sobe contra ti. O destruidor que sobe contra ti é o mesmo inimigo que foi falado um pouquinho antes. O inimigo vai passar por você, mas não vai passar de novo. Vai passar uma vez. E esse inimigo que passa é o mesmo tempo de angústia que se levanta por uma vez, mas não por duas. Esse inimigo, esse destruidor, é aquele homem mau, conselheiro mau contra Deus. É aquele chifre pequeno que abre a sua boca e ajunta todas as nações para si. Tá em Abacuque isso. Eu fiz um áudio para o grupo do WhatsApp, reformei esse áudio e postei no canal. E eu falo da visão de Abacuque. O áudio chama Visão de Abacuque. Cruza esse vídeo com esse estudo aqui, que você vai entender muita coisa. Naum capítulo 3, a partir do verso 13, eu estou tentando contextualizar o profeta, mas não lendo verso por verso, porque tem que explicar, né? Fica muito grande. Verso 13.
Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em